Olá, sexta-feira, 12 de dezembro. No programa de hoje, a luta das mulheres para quebrar as barreiras do preconceito no mercado de trabalho. As orientações médicas sobre uma doença silenciosa que chega sem sintomas e pode provocar a cegueira. Tem repertório de canções natalinas para encantar gente de todas as idades. Cláudio Ferreira mostra os sapatos para usar com aquela roupa que você comprou para o Natal e o Réveillon. E a gente convida você a um passeio pelas belezas naturais do Rio Ceará. Notícias da Gente começa agora. Apesar de as mulheres terem conquistado espaço no mercado de trabalho, o preconceito não deixou de existir. O machismo ainda é o principal motivo que atrapalha o crescimento do sexo feminino nas empresas, em cargos executivos, no comando de grandes equipes. Elas são brancas, negras, pardas, são mulheres. Elas são a maioria da população brasileira e sofrem preconceito por parte dos homens simplesmente por serem elas. De acordo com a professora universitária Gema Esmeraldo, essa discriminação acontece de variadas formas em nossa sociedade. Colando o papel social da mulher ao seu, digamos, a sua função biológica, se socializa comportamentos para que a mulher, digamos, conduza na sua vida um destino de mulher. É casar, é ter filhos, é ser mãe, é ser avó, sempre colado ao corpo biológico. Nas eleições deste ano, apesar de termos reelegido a presidente Dilma Rousseff, a representatividade das mulheres na política ainda é baixa. Em nenhuma esfera do poder público as mulheres são maioria. Infelizmente, jornais e revistas continuam estampando casos de violência contra a mulher, mas não é só nos noticiários que o tema é abordado. O mercado de trabalho também é um campo onde a mulher sempre sofreu algum tipo de preconceito. Olha, eu acho que isso tem mudado muito, tá? Tem evoluído, né? Eu vejo que hoje a mulher ela tem conquistado o espaço dela, tem conseguido chegar em cargos de liderança. Agora, sem dúvida, ainda há um preconceito, inclusive às vezes o preconceito das próprias mulheres, principalmente mais no Nordeste até, né? É cultural, né? Cultural e social. A gente sabe que interior também, não só Nordeste, mas interior no Brasil, né? Norte, Sudeste, enfim, tá? Nas capitais é menos, mas ainda existe. Ainda de acordo com a especialista, as mulheres são mais intuitivas, comunicativas e geralmente também lideram uma equipe melhor que os homens. Mas elas também devem saber brigar por seus direitos e, caso sejam vítimas de preconceito, a esfera judicial deve ampará-las. Olha, primeiro ela tem que ter provas, tá? Testemunhas, né? Eu costumo dizer, tenha cuidado, né? Ao tomar uma atitude ou procurar uma ajuda jurídica por isso, né? Realmente tem que proceder, né? A coisa assim, você tem que ter uma prova real. Eu costumo dizer o seguinte, eu daria uma dica. Não fica nessa de buscar os preconceitos, mas eu acho que nós mulheres, nós temos o quê? Nos capacitarmos cada vez mais. Eu acho que a gente supera o preconceito, não com outro preconceito, mas a gente supera o preconceito dizendo que a gente está aí, que a gente é tão profissional quanto. Nós somos parceiros, homens e mulheres precisam ser parceiros, tá? Somos diferentes e precisamos usar as nossas diferenças em prol de uma parceria para o resultado da empresa, que no caso, né, é a produtividade e lucro. Em meio à correria para as compras de fim de ano, frequentadores de um shopping de Fortaleza fazem uma pausa para apreciar música de qualidade. O repertório é inspirado no Natal e encanta a gente de todas as idades, como mostra pra gente o repórter Alberto Gurgel. O Natal pode ser considerado o momento mais emocionante do ano. Este período celebramos o nascimento de Jesus. Para acompanhar as comemorações, grandes compositores nos presenteiam com belas canções. Esse shopping de Fortaleza disponibiliza aos clientes durante o mês de dezembro apresentações musicais. Atentos e encantados com as trilhas natalinas, os visitantes param e admiram. Um exemplo foi esta fisioterapeuta, que a aprovou e até tem a música favorita.
A música que mais me emociona é Noite Feliz, né? Ela retrata todo o nascimento de Jesus, que a gente lembra só que é questão de final de ano sobre Papai Noel, mas não remete só ao Papai Noel, remete ao nascimento de Cristo. Então foi quando a noite veio, as estrelas, junto com os pastores. Isso é importante para a gente relembrar no final do ano, junto com a família. Para Raquel, Noite Feliz terá um gostinho especial. O motivo é Ethan, o pequeno de 1 ano e 8 meses, irá festejar o primeiro Natal. Se depender da empolgação dele, será bem animado. É primeiro filho, né? Primeiro neto, primeiro sobrinho, então tudo remete a ele nesse momento. É o primeiro Natal dele, com 1 ano e 8 meses, então ele está mais esperto, né? Então tudo é mais iluminado. Então nada como realmente a gente vir nesse momento para escutar músicas e para ele curtir um pouco também o Natal. Embalados pelas trilhas sonoras, os visitantes do shopping fazem votos de dias melhores. Para este garçom, o melhor presente de Natal está ligado ao bem-estar social. O maior presente que o brasileiro possa ter, principalmente o cearense, é ter um país melhor, né? Nossa família possa crescer, para nossas crianças crescer, né? Com muita paz, saúde, muita felicidade a todos nós. Agenda Cultural. Com extensa área de mangue, a Barra do Rio Ceará é um importante núcleo de equilíbrio ecológico em meio a 2 grandes cidades. O projeto do SESC resgata a história desse cenário de belezas naturais e faz um alerta para a preservação do meio ambiente. Durante o passeio, os passageiros podem desfrutar do encontro entre o rio e o mangue e contemplar a diversidade de fauna e de flora também. O projeto SESC Conversas Flutuantes, das margens para os fluxos, tem o objetivo, além de proporcionar um passeio náutico diferente, de repassar informações sobre temáticas ambientais, históricas e culturais de um dos lugares mais lindos de Fortaleza, o Rio Ceará. O objetivo do projeto SESC Conversas Flutuantes é difundir novas formas de educação a partir de contextos inusitados, como barcos e como os ambientes naturais. Então, Conversas Flutuantes, ele difunde conceitos ambientais, históricos e culturais através do passeio náutico aqui no Rio Ceará. Durante o passeio, contempla-se o manguezal, fauna e flora, labirintos e canais naturais do Rio Ceará. O passeio e o diálogo coletivo é mediado por educadores ambientais. A gente tenta mostrar qual tipo de resíduo, né, que é produzido, que é descartado e qual o impacto que ele causa ao meio e às pessoas que vivem no entorno, né, e não só ao meio do rio, né, do estuário, mas também ao mar. A gente tenta despertar as pessoas do impacto desse lixo que todo mundo produz. O projeto atende escolas, grupos de pesquisadores, entidades sociais, comunidades quilombolas e indígenas da região, além de hóspedes e visitantes da colônia ecológica SESC Iparana. Durante o passeio, os visitantes aprendem sobre degradação ambiental e os impactos antrópicos no ambiente natural. Vera Lúcia, é a primeira vez que você faz um passeio de barco? É a primeira vez. Por que você decidiu participar? Porque todos os passeios do SESC eu gosto. O que você está aprendendo aqui hoje no Conversa Flutuante? Aprendendo mais sobre ecologia, né? Sobre como preservar mais a natureza. Ai, maravilhoso. Que eu tinha andado de barca há 10 anos atrás no Rio. Tá maravilhoso. Tá aprendendo tanta coisa boa, a gente aprende tanta coisa boa andando numa água dessa, numa barca dessa, é maravilhoso. O projeto acontece geralmente às quartas-feiras, com 3 embarcações com capacidade aproximadamente para 90 participantes. As pessoas interessadas podem procurar o SESC através do telefone 3318-4918 ou no e-mail que vai aparecer aqui. Então são grupos os mais diversos,
indígenas, quilombolas têm participado desse momento, sempre contribuindo, conversando sobre as questões ambientais, bem como o patrimônio natural que representa a Barra do Rio Ceará. No estilo. Na quarta-feira, Cláudio Ferreira trouxe as dicas dos looks para usar nas festas de Natal e Réveillon. Hoje você vai saber qual sapato combina com cada roupa de acordo com o ambiente que você vai estar. Além de escolher o mais confortável para os pés, é bom usar um que fique harmônico com todo o look. Oi, Ju. Oi para você que está em casa acompanhando Notícias da Gente de hoje. O quadro No Estilo já está no ar e o nosso assunto, o que você vai calçar nesse final de ano? Quais são os sapatos ideais para confraternizações, Natal, Réveillon e quem sabe aí os momentos de praia, ambientes mais fechados? Esse é o nosso assunto de hoje do quadro No Estilo. Bom, e para a gente falar sobre as tendências de moda e os comportamentos de consumo que a gente vai ver agora no final do ano, em termos de calçados, nós convidamos a Manoele Queiroz, que é consultora de uma das lojas mais sofisticadas aqui da capital cearense e vai nos dar aí algumas dicas e mostrar alguns produtos hoje. Manoele, tudo bem contigo? Tudo bom. Ô, Manoele, fala pra gente, o que a mulherada tá procurando nesse período? Bom, devido às festas de final de ano, né, a procura está sendo bem maior por salto altos, peças douradas, peças bem mais sofisticadas. São peças realmente que não podem, inclusive, faltar, né? De repente tem aquela formatura, aquele casamento, comprou no final do ano, já tem aquela peça garantida. Peça garantida, é verdade. Manoele, tem algum aí que a gente possa ver? Tem sim, a nossa modelo Meire está trazendo uma que está sendo bastante procurada, tanto na cor dourada, como no preto também, né? Por ser básico. Estratégico, né? Isso. E essa peça, ela é fantástica, desenha o pé. Justamente, além de ser furta-cor, que combina com vários vestidos de festa. Manoele, qual é a aposta que a gente vai ver agora? Bom, a gente vai ver uma sandália vermelha, que também é bem no estilo festa, né? E bem confortável. Super bonita, alta, atrás, nessa parte do calcanhar, é lindíssima. Tem uns recortes super sofisticados e a meia pata que você estava falando sobre o conforto, não é isso? Justamente. É por ser uma sandália de salto alto, todo mundo pensa, essa alta eu não vou conseguir andar. Então, assim, essa meia pata traz esse conforto, traz esse equilíbrio pro pé. Manoele, tem aquelas peças que as mulheres não resistem, né? O escarpin é uma delas e a gente viu a presença dele nas passarelas internacionais, assim, com força total. Isso. E aqui, claro que vocês também já têm essa peça. Com certeza. Vamos mostrar agora uma delas, né? Moderno, sofisticado, não é? E ainda no quesito festa, né? Manoele, saindo da sofisticação e passando aí para as peças casuais do dia a dia, o que a gente pode mostrar para o pessoal de casa agora? Pronto, separamos um pipitui, bem transado, né? Super moderno, né? Uns e tons bastante assim, confortável. Tons maravilhosos, estratégicos. Para fazer mix com roupas mais formais, com um jeanswear, de repente até com um tubinho plástico, né? Ele pode ir bem. É verdade. Como ele mixa esses dois tons, um tom mais aberto e um tom um pouco mais fechado, você vai poder fazer uma infinidade de combinações. E a Dr. Bag, claro que não pode faltar no seu guarda-roupa. Manoele, pra gente encerrar aqui, vamos dar uma dica do pessoal aí que gosta daquela rasteirinha mais descontraída para quem vai para um Réveillon na praia ou em algum lugar um pouco mais leve. O que a gente traz aqui de opções? Pronto. Trouxemos esses 4 modelos, né? Rasteirinha que é bem fácil de calçar, só de enfiar o pé, também muita cliente procura. Trouxemos também sandalinhas na cor pink, que é o que está sendo bastante usado, como a gente falou anteriormente, né? Das cores. Pérola, que está muito em alta. E uma outra aqui também estilo sandalinha com o strass, que também está sendo bastante usado. E agora para o Réveillon na praia, elas caem super bem. Isso independente, né? Com um vestido, com uma saia, um short, independente do look. Aqui, se ela optar por um branco no look, qualquer uma das peças vai cair bacana. É verdade. Muito bem, então. Manoele, obrigado pela entrevista. Suas dicas foram excelentes. Tenho certeza que o pessoal aí de casa também gostou muito. Que bom. Você que está em casa, não esquece que quarta e sexta a gente já tem encontro marcado aqui no Notícias da Gente. Se não pode nos acompanhar, visite nossa fanpage Notícias da Gente. Lá você revê as reportagens do programa e o quadro No Estilo também. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau.
por dentro da lei. O tema de hoje do quadro Fala Doutor é retinopatia diabética, uma doença silenciosa que chega sem sintomas e sem dor também. Quem tem diabetes deve fazer o exame do fundo de olho pelo menos uma vez por ano e precisa também manter a doença bem controlada como medida de prevenção. Olá, hoje o oftalmologista Dácio Costa está aqui para falar sobre retinopatia diabética. Doutor, comece explicando o que é essa doença. Olha, a retinopatia diabética é uma alteração que decorre do diabetes e ao longo dos anos isso vai causando umas alterações na parte de trás do olho, que é a retina. Então, a retinopatia diabética, ela ocorre quando o excesso de açúcar no sangue ao longo dos anos causa pequenas obstruções nos vasos sanguíneos que irrigam a retina, e isso faz com que a retina fique sem oxigênio e ela comece a ter pontos de sangramento, e às vezes esse sangramento ele vai se juntando e acaba provocando até a cegueira. Ok, então vamos conferir as perguntas. Como posso descobrir a doença precocemente? A retinopatia diabética é descoberta pelo exame de fundo de olho. Então, todas as pessoas que têm diabetes e têm mais do que 5 anos de doença devem ir ao oftalmologista todos os anos para poder realizar o exame de fundo de olho dilatado. Quais as particularidades da doença na gravidez? Na gravidez, a retinopatia diabética piora rapidamente. Então, as mulheres que têm diabetes devem ter uma gravidez planejada e muito bem seguida pelo seu endocrinologista. As que adquirem diabetes na gravidez, essas têm um pouco menos de risco de ter retinopatia diabética, mas isso não implica que elas podem se descuidar. Doutor, qual o papel dos corticoides no tratamento? Os corticoides são excelentes drogas que desinflamam os olhos. Uma das complicações da retinopatia diabética tem um nome técnico de edema de mácula. É quando uma parte nobre da retina, chamada mácula, começa a inchar. Um dos tratamentos que pode ser utilizados para tratar o edema de mácula é a injeção de corticoide dentro do olho. É um tratamento bastante efetivo, porém tem um certo risco de dar catarata e risco de aumentar a pressão dos olhos. Então, as pessoas que têm retinopatia diabética com edema de mácula e fizeram uso de corticoide precisam de acompanhamento médico regular. Qual é a diferença entre o tipo 1 e o tipo 2 da doença? O diagnóstico do diabetes tipo 1, em geral, ele é muito preciso. Então, a pessoa sabe exatamente o mês, ou a semana, ou o dia que ela desenvolveu o diabetes. Então, esses pacientes, eles começam a contar os 5 anos de doença e sabem quando precisam de fazer os exames de fundo de olho. Já o diabetes tipo 2, o diagnóstico é tardio. Muitos pacientes têm diabetes tipo 2 e não sabem que têm a doença porque nunca pediram para fazer a dosagem de açúcar no sangue. Então, muitas vezes, os pacientes de tipo 2 têm o diagnóstico tardio e já descobrem a doença numa fase avançada. Doutor Dácio, então quer dizer que a retinopatia diabética ela leva à perda da visão parcial ou mesmo a completa? Olha, a retinopatia diabética ela pode levar à perda total de visão. Tem países que a retinopatia diabética já é a segunda causa de cegueira nesses países, porque em geral são países desenvolvidos em que a população vai envelhecendo e aí a quantidade de diabetes aumenta muito e esses pacientes acabam indo para a cegueira. Porém, hoje em dia, com as tecnologias que nós temos, com a moderna oftalmologia, a gente consegue evitar a cegueira em mais ou menos 95% dos casos. Basta se cuidar. Ok, doutor Dácio, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Emprego Aqui. Estão abertas até o dia 22 de janeiro de 2015 as inscrições para o concurso público para professor titular livre do Magistério Superior na UFC. São 4 vagas disponíveis. Podem concorrer doutores que possuem o título há pelo menos 10 anos na área de conhecimento exigida no concurso e que tenham experiência no exercício do Magistério Superior em graduação ou pós-graduação, stricto sensu, há pelo menos 10 anos em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras. Para saber mais, é só acessar o site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFC. Fique por dentro.
A Universidade do Trabalho Digital está com 693 vagas em aberto para 11 cursos gratuitos de capacitação. Tem curso de iniciação digital, aperfeiçoamento digital, suporte e manutenção de computadores. As aulas começam dia 12 de janeiro e os alunos devem ser alfabetizados e ter, no mínimo, 16 anos de idade. As inscrições são feitas na própria sede da UTD, no prédio do Cine São Luís, centro de Fortaleza. O candidato deve levar RG, CPF e comprovante de endereço. O programa de hoje terminou, mas eu espero você segunda-feira para falar dos assuntos que movimentam a região metropolitana. Aproveite bem o fim de semana. Tchau! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas, areias, lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.